Tudo ótimo. E contigo? Está tudo bem também, está tudo bem. Estamos sempre aí, prontos para mais uma. Exatamente. Antes de mais, agradecer-te mais uma vez. Aliás, agradecer a todos. Tivemos muitos agradecimentos pelo trabalho que temos feito, pelos nossos diretos, pelos vídeos. E eu quero agradecer a toda a gente que nos tem acompanhado. São muito importantes e dão motivação para continuarmos. O Paulo, pronto, tem sido um apoio fundamental para mim, desde o início, praticamente, e ainda ontem falei com ele e disse-lhe o que ele tem significado para mim e para o Sobrewatch, e estamos aqui a criar uma bela amizade, porque já começa a ser isso. Obrigado, Paulo. Nada, Francisco, eu acho é que qualquer dia temos os dois as malas à porta, porque quando demos por nós já eram assim umas horas bem tardias pela noite dentro. Pois foi, ontem ficámos a falar até bastante tarde. Um, ora bem, em relação aos giveaways, o giveaway de hoje, aliás, que acabou anteontem, se não me engano, ganhou o Filipe Melo, o capacete. O Paulo vai-lhe entregar pessoalmente o capacete. E em relação ao giveaway da camisola do João Almeida, a mãe do João, aliás, o João amanhã já vai estar e já vai assinar a camisola e ainda esta semana vai ser enviada a t-shirt assinada por ele para o Ruben Rodrigues. Posto isto, vamos começar. Vamos começar a falar na volta e, por que não, com uma pergunta do nosso amigo Jorge Gabriel. Que a pergunta dele é se houve falta de comando, de uma voz de comando na Emirates. Paulo. Ora, é uma boa pergunta, Francisco, e um abraço para o Gabriel, que nos fez companhia também durante 3 semanas no nosso jogo, no nosso primeiro jogo, e esperamos de muitos que vamos ter no futuro. Mas eu não considero que tenha havido falta de comando dentro da UEA. Eu acho que houve falta de ambição. Eu acho que é diferente. A equipa predispôs-se a outro tipo de emissões que não eram apenas e só canalizadas para ganhar a geral, porque uma equipa que quer ganhar uma geral de 3 semanas não se pode pôr a gastar tantas energias como o fizeram à procura de vitória de etapas. E eu fui sempre dizendo ao longo das 2 primeiras semanas que a equipa, após o contrarrelógio da volta à Espanha, ao quinto dia, e no dia seguinte foi, digamos, a primeira etapa mais séria da competição, onde as coisas começaram a ficar um pouco definidas quanto aos ciclistas que iriam poder discutir um top 10 e estar na luta pela vitória. E foi logo nesse dia que Ayuso se despediu da luta pela vitória da volta à Espanha. E no dia seguinte, Ayuso ganhou. Portanto, a partir desse momento em que chegamos ao 7º dia da volta à Espanha e eu sinto que o Ayuso, que até ao dia do contrarrelógio era dado como co-líder com o João Almeida e com o 6º dia de competição desliga-se da geral e no dia seguinte ganha uma etapa e eu pensei, aqui alguma coisa está errada. Mas eu vou dar o benefício da dúvida, vou esperar por mais 2 ou 3 dias, principalmente perceber em nova etapa de montanha qual será a postura da equipa. E a postura da equipa continua a ser a mesma, foi procurar etapas. E conseguiu 7, juntando obviamente a vitória que já tinham conseguido no contrarrelógio e depois mais uma mais à frente do João Almeida e a consequência de tudo aquilo que todos nós acompanhamos da UAE sempre à procura de vitórias e não tanto na proteção do João. Pois, a questão é essa, conseguiram 7 etapas e isso não é falta de comando, isso é a estratégia da equipa. Agora, em relação, por exemplo, ao comunicado do Ayuso sair da equipa, aí já acho que é falta de voz de comando. Portanto, porque etapas, ok, foi a estratégia que a equipa delineou, mas a saída do Ayuso estava só planeada para ser anunciada no final da volta. E isso, para mim, já é uma falha de liderança. Apenas essa. Concordo e não concordo. Força, Concordo. força. Concordo no sentido de que as coisas não estavam bem na UAE e isso foi um ponto assente. Que quando vem a público o Ayuso, que estava enfurecido, claramente o Ayuso, quando vem a público, podiam-lhe ter posto uma corda na boca que ele iria continuar a dizer aquilo que pensava, porque notava-se que ele estava furioso com a situação
de terem declarado publicamente que, a meio de uma volta à Espanha, a meio de uma das grandes competições do ano, ele não vai se encontrar em 2026 dentro da equipa. Logo Uhum. aí dá uma demonstração de que o elo de complicidade, de união de grupo, não existia dentro da UAE. E isso acho que foi logo posto em causa o primeiro dia da volta à Espanha, ou até diria mais, quando dá-se a notícias que o Ayuso vai estar na volta à Espanha, digamos que numa substituição de Pogacar e ir liderar a volta à Espanha juntamente com o João Almeida, com os episódios que já se vinham a arrastar da época passada, onde o Ayuso estava, havia quase sempre problemas, quando ele não era líder e tinha que trabalhar para alguém, a questão ficou logo ali quase com a certeza de que as coisas não iam funcionar. E essa declaração que a UAE dá foi um murro na mesa que quiseram dar ao Ayuso e dizer-lhe aqui quem manda somos nós. Não és tu que metes as regras somos nós que as metemos. E alguma coisa, para isso ter acontecido, do comunicado em que ele ia sair da equipa, é porque algo muito grave aconteceu dentro do seio da equipa, no que toca à postura do Ayuso, à falta de capacidade dele estar com os melhores na volta à Espanha, Uhum. e terá havido alguma coisa, alguma reunião, algo que não se passou bem e que a direção tomou a opção que no dia seguinte a declaração de que o Ayuso não iria ficar na equipa em 2026 iria sair para que o Gianetti, para que o Machino mostrassem que quem ali comandava as tropas eram eles os dois e não o Juan Ayuso fazer aquilo que lhe apetecia. Uhum. É assim, eu já estou um bocado farto de falar no Ayuso. O Ayuso, ultimamente, as nossas lives é sempre a falar nele. E pronto, é um grande ciclista. Agora vai sair da Emirates, vai para a Lidl Trek e vai ser engraçado de ver lá. Mas pronto, essa conversa vai ficar para uma próxima Exato. vez. Vamos continuar, vamos falar no João. Ele teve bastante falta de apoio e a Emirates conquista as 7 etapas. Isto mostra que a Emirates não confiava que o João podia ganhar ao Vingegaard, porque a verdade é, pronto, é que na última chegada em alto, na Bola del Mundo, o João, apesar de estar doente, a verdade é que ele não conseguiu acompanhar o Vingegaard. Um, qual é que é a tua análise sobre isto, Paulo? Olha, eu acredito que a equipa pudesse acreditar que o João fizesse uma grande volta à Espanha, mas eu também meto algumas dúvidas que eles acreditassem que o João fosse capaz de bater o segundo melhor voltista da atualidade. E vingar com mais ou com menos dificuldades, o João veio em declarações já no final da volta à Espanha a dizer que não Uhum. se sentia como na volta à França e como em outras competições tinha tido ao longo da temporada, que fisicamente já havia ali algum desgaste marcado, mas o Vingar também estava numa circunstância idêntica. E portanto, nós temos que jogar com as armas que temos na altura. E aquilo que foi a altura da volta à Espanha, o João, na minha opinião, esteve uma altura muito boa. Foi pena nós não termos a UAE a 100% como a Visma fez com o Uhum. Vingarde. A Visma não procurou etapas, a Visma procurou ganhar a volta à Espanha e conseguiu com muito sucesso, não só pelo coletivo ter funcionado muito bem, mesmo encurtada em duas unidades, que quase que nem se dava por essas duas faltas que eles tiveram devido a abandonos. E no caso da equipa da UAE, as coisas não funcionaram dessa forma. A equipa concentrou-se em vitórias de etapas, tinham estabelecido um objetivo no início de temporada, que era chegar às 85 vitórias da temporada, e o ano está a terminar. E esse objetivo ainda não está concretizado, está, digamos, empatado nesta altura. Falta uma vitória para eles serem os recordistas da história numa só temporada com mais vitórias. E isso, se era esse o principal objetivo, eu acho que eles fizeram bem da forma como lidaram na volta à Espanha. Agora, nós, portugueses, sabendo que tínhamos uma grande oportunidade para voltarmos a ter um ciclista na volta à Espanha ao fim de 51 anos no pódio, e esse lugar no pódio podia ter sido o primeiro lugar, obviamente eu acho que ninguém no nosso país estará satisfeito da forma como a equipa se comportou com o João. Sim, é isso, eu concordo contigo. Eu acho que a Emirates fez uma grande volta à Espanha, porque 7 vitórias numa grande volta enfim, é quase impossível. E pronto, era esse o objetivo deles. Agora, nós, como portugueses, pronto, custa-nos sempre e pronto, criticamos um pouco. Também
porque nos custa ver o João quase a poder ganhar uma grande volta, porque a realidade é essa. E temos aqui uma pergunta, antes que eu me esqueça, que é a volta seria do João se tivesse um bloco do Pogacar em torno dele? Pergunta ao João Pedro, e o Paulo Barbosa tem uma pergunta parecida que é em relação se tivesse o bloco que esteve agora no Canadá, o Pogacar. Mas para mim, o problema não foi a qualidade do bloco. Para mim, foi pronto, ser cada um por si e o objetivo ser outro que não a vitória do João. Vamos por partes então, né? Em Força, Montreal, força. em Montreal, porque no Quebec a equipa da UAE também não teve a mesma fortaleza na sexta-feira passada, não teve a mesma fortaleza que teve no domingo. O circuito era diferente, era menos Uhum. duro na sexta-feira, no domingo as coisas eram diferentes, mais duras, e Pogacar, nesse caso, acho que ficou com a corrida do Quebec atravessada na garganta, porque ele devia querer uma corrida mais dura e isso não foi conseguido, e quando ele arrancou, houve ciclistas em subidas não tão duras que o conseguiram acompanhar e ele não fez a diferença. E aquilo ficou-lhe atravessado ao ponto de que, seja ele, seja os responsáveis que lá estavam como diretores, decidiram que em Montreal a corrida ia ser dura de princípio ao fim. E por isso, mais uma vez, o recorde de uma clássica nesta temporada foi batido. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, podia ter sido a quinta vitória do Pogacar esta temporada, em corridas em que os recordes foram batidos. Ele foi segundo porque ofereceu a vitória a McNulty, foi um gesto muito bonito de um grande líder que ele é. Se o João com aquela vitória, ou com aquela equipa, neste caso, poderia ter vencido a volta à Espanha, nós não sabemos. Agora podemos estar nos SES, que nós nunca saberemos o resultado. O que eu considero é que no mano a mano, o João, com o Vingegaard na volta à Espanha, conseguiu muitas vezes estar ao lado do dinamarquês, que no contrarrelógio individual foi superior, e agora é uma pena nós estarmos aqui nos SES, porque se fosse o contrarrelógio estabelecido inicial de 27 km em vez dos 12, o João se calhar não era 10 segundos, tinha ganho 25 ou 30, e as contas eram diferentes nas etapas de montanha. Mas são como são, tivemos duas etapas canceladas, uma delas também não ia contar para nada porque era a consagração, mas mesmo no dia em que a etapa acaba por ser anulada e que não há vitória, a tal vitória que seria muito provavelmente para Pidcock, nesse dia o João voltaria a perder segundos. E nos confrontos diretos, apesar do João ter uma grande vitória no Angliru e que ficará sempre na história do ciclismo português e da própria volta à Espanha, o que é certo é que o Vingegaard, quando foi necessário mostrar quem era o patrão da volta à Espanha, o Vingegaard mostrou quem era o patrão. Por muito que nos custa a nós, por muito que nós queiramos que o João Almeida tivesse ganho a volta à Espanha, o João fez tudo. Eu não aponto nada ao João porque o João teve magnífico. O que é que achas que o João tem que melhorar? O Luís Souza fala aqui sobre a falta de explosividade do João, e achas que essa falta de mais uma mudança pode ser o que ele tem de melhorar para ganhar uma grande volta, onde esteja Vingegaard? O que dizes, Paulo? Nós já percebemos há muito que o João tem esta forma de correr, de asfixiar, não é de mudanças de ritmo, apesar de que ele este ano, e mesmo na própria volta à Espanha, numa outra etapa, ele conseguiu mostrar que essa mudança de ritmo ele consegue a fazer, mas não com a mesma explosividade do Vingegaard ou de um Pogacar. E isso é um lado negativo que ele tem em relação às armas que poderiam ser utilizadas contra o dinamarquês, porque sabemos que o Vingegaard, quando é levado aos limites numa mudança de ritmo, quando corre contra Pogacar, faz 50, 100, 150 metros e depois não consegue evitar descolar e ficar para trás e vai perdendo tempo. O João, como não consegue fazer essa mudança de ritmo, o Vingegaard, digamos que consegue ir, por muito que vá a sofrer na roda do João Almeida, e eu acho que foi isso que aconteceu Isso no é algo que ele Angliru. pode melhorar? Ele pode melhorar estes números até 1 minuto de explosividade. É uma coisa que ele ainda pode melhorar? Ou achas que é difícil e que pronto, são as características dele e não é fácil de trabalhar isso sem perder outras qualidades? Eu acho que ele pode melhorar, não quer dizer que o vá fazer, mas porque ele sabe que já está muito bom na alta montanha, nas subidas extensas, em altitude, que está muito bom nos contrarrelógios e não deve perder isso.
E acredito que, porque nota-se, por isso é que eu digo que ele na volta à Espanha e em outras corridas de uma semana, eu senti que o João em algumas alturas consegue fazer pequenas mudanças de ritmo, não tão fortes como Vingegaard ou Pogačar, mas que ainda não estão a ser suficientes no embate direto com o dinamarquês. Apenas isso só. Porque também nós temos de ter sempre consciência de que, e eu continuo a dizer, já o disse muitas vezes na volta à Espanha, para mim, nesta altura, o João Almeida é o terceiro voltista da atualidade. Eu não vejo outro para colocar lá. Exato, até porque não sabes que eu gosto de reforçar a minha opinião, é a minha opinião, a minha simples opinião, porque há muita gente que ainda fala de Roglic, há muita gente que ainda fala de Remco Evenepoel, são ciclistas de gerações diferentes, e porque ganharam corridas de uma semana e o João ainda não o fez. E há pessoas que justificam dessa forma, mas o João ainda não ganhou uma corrida de uma semana. Só que o João, na minha opinião, está tão forte que não é por não ter ganho uma corrida de uma semana que deixa de ser melhor, pior no caso desses ciclistas, por exemplo, o Jay Hindley. É um excelente atleta. Já ganhou a Volta à Itália. É melhor do que o João Almeida, porque ganhou uma Volta à Itália e o João ainda não fez. Eu não considero. Um Carapaz já ganhou a volta à Itália. É melhor do que o João Almeida. Eu não considero. E, portanto, eu olho aos resultados, à regularidade Não é em nem 3 nunca semanas. foram. Na minha opinião, não é nem nunca foram. Talvez em algumas No pico situações deles, o Carapaz, O o Carapaz, Carapaz calhar. talvez possa ter sido, o Roglic já o foi, Sim, Roglic. provavelmente o Remco Evenepoel a dada altura, há 2 anos atrás, também já foi melhor do que o João nesse campo, mesmo com o terceiro lugar do ano passado do Tour, o João foi quarto. Portanto, é certo que houve ali uma separação de minutos entre os dois, no ano passado na Volta à França, entre o Remco e o Sim, João. mas o Mas João este o ano João também está muito mais forte. também, e o João tinha a tarefa no ano passado de trabalhar para Para o para Pogačar. trabalhar para o Pogačar. Portanto, há várias circunstâncias que nós temos que analisar, que quando o João não tem que trabalhar para alguém, o João é muito forte. E vimos isso, inclusive, na Volta à Itália, quando ele perde para Roglic e para o Geraint Thomas, faz terceiro, que ele estava regular, até diria mais, que se fosse o João Almeida desta temporada, naquela edição ganha pelo Roglic, muito provavelmente o João teria vencido essa Volta à Itália, porque houve Uhum. uma evolução do João, desde esse terceiro lugar do Giro, para este segundo da Volta à Espanha. Agora, a questão é que nós olhamos ao João e o João está a bater numa parede que se chama Pogačar dentro da equipa e outra parede de Vingegaard. E O quando ele tiver Vingegaard os pode tentar embates, a trilogia. Pode tentar a trilogia para o ano. Isso pode ser mau para o João. Se o João for ao Giro, que pronto, diz que ele deverá ir ao Giro, não sabemos se vai ou não. Mas eu acho que se o João e o Vingegaard forem os dois ao Giro, é bom para um ciclista, que é para Pogačar. Porque é claro. o João vai desgastar ali o Vingegaard como um louco. E o Pogačar tem a vida facilitada depois no Tour, seguramente. Claro, é uma ajuda para Pogačar porque vai chegar mais fresco. Mas eu acredito sim, acredito que o Vingegaard queira fazer a volta à Itália e 99% daquilo que eu penso, o João Almeida vai estar na volta à Itália em conjunto com o Isaac Del Toro. Mas aí vai Era ser aí que uma. eu tinha essa pergunta para ti. Força. E vou já fazer em relação ao Del Toro. Tivemos muitas, foi o meu amigo João Miguel que falou nisso. Se devem ir juntos, ou seja, se fosses tu diretor desportivo, se os levavas aos dois, e depois, se forem os dois, qual é o papel de cada um? Olha, eu se fosse diretor da UAE, sabendo aquilo que o João é como líder e como colega de equipa, e aquilo que é o Isaac Del Toro, daquilo que dá a perceber que é um ciclista extraordinário e que tem uma humildade tremenda, e vimos isso na Volta à Itália deste ano, quando o Ayuso era supostamente o líder até perder tempo. E o Ayuso fazia sempre, o Del Toro fazia sempre questão de dizer, mesmo quando tinha Uhum. ganho uma etapa, dizer sempre que o Ayuso era o líder da equipa. Tu não vês um ciclista quando tem uma ambição acrescida como o Ayuso, que só pensa nele próprio. Eu não vejo isso no Del Toro. E, portanto, eu acredito que é uma coliderança com boa harmonia
eu, como diretor, iria levar os dois ciclistas e a estrada iria-me dizer a mim, como diretor, qual seria aquele que tomava as rédeas do comando da equipa, tendo em conta se Vingegaard lá fora. Porque eu acho que para bater Vingegaard tem que haver ali uma dupla muito forte numa equipa como a UAE, para ter a certeza que com um e com outro ciclista, que são dois bons atletas no contrarrelógio, podem ser cartas a ser jogadas contra o dinamarquês. Pois a questão é, lá está, o João também já merece ir a uma volta, a uma grande volta, como o único líder. Já eu gostava que isso acontecesse. Pronto, estou a dizer o que eu gostava e acho que merece. Agora, o Del Toro também ainda pode melhorar até o próximo ano. Ele pode evoluir. Se evoluir, ok, a estrada vai decidir. Agora, na minha opinião, se for como está agora, eu acho que eles podiam fazer uma coisa muito parecida ao Pelizari e ao Hindley. Pronto, Pelizari mais com ataques, a tentar ganhar etapas e a não perder tempo de forma propositada, mas a ajudar o Hindley. E o João, como já dissemos, tem muito melhores pernas que o Hindley. Sim, na minha opinião, sim. Por isso é que eu ainda fiz o Mas exemplo do achas que podiam Windley. fazer uma coisa assim do género, do Pelizari e do Hindley? Ou achas que devia ser, como tu estás a dizer, uma co-liderança, Del Toro ao ataque contra o Vingegaard e o João a ir ao ritmo dele? Pode ser a co-liderança anunciada, como podem dizer publicamente que o João é o único líder e terem proteção sobre o Del Toro. A UAE é que tem que saber lidar de alguma forma com os egos de cada ciclista. Eu acho que dentro da equipa eles já perceberam que o ego do João Almeida não é um ego de eu quero e posso e mando e tem que ser como eu quero. O João é um ciclista, um ser humano pacífico. O João Uhum. raramente arranja problemas. Eu nunca vi o João fazer problemas dentro da equipa. Pelo contrário, vejo um ciclista sempre disposto a dar a cara pela equipa quando é preciso trabalhar para alguém. Já o fez com o Ayuso, já o fez diversas vezes com o Pogacar e nunca mostra má cara. E por isso é que me faz até por vezes impressão ver um ciclista que dá tanto pela equipa, quando é preciso dar o peito às bolas e quando é preciso trabalharem para ele, eu não vejo o mesmo a acontecer. E é isso Não que. podia ir ao Del Toro, o Del Toro ajudar para o ano para o Gachar ao Tour, em vez do João. Sim, mas eu acho que se o Vingegaard vier a anunciar que vai à volta à Itália, isso, e tendo em conta o caminho que o João Almeida fez na volta à Itália, ao longo da sua carreira, que Faz foi sentido irem os mais dois, aí vezes, concordo. eu acho que faz mais sentido o Isaac Del Toro ter sido segundo este ano e voltar a lá estar no ano que vem. Uhum. Com a presença do João, eu acho que faz sentido. E eu acho que tinha tudo para poder ter um sucesso maior do que a equipa teve este ano com Del Toro e com Ayuso como os ciclistas principais, e nunca esquecendo, atenção, o Del Toro não ia com liderança nenhuma, o Del Sim, Toro sim. ia apoiar o Adam Yates e o Ayuso, esses sim é que eram os líderes, o Isaac Del Toro era o terceiro ou quarto atleta da equipa. Sim, é o Del Toro. Eu acho que para o ano ele ainda vai melhorar. E acho que vai ser, a existir um futuro para o agachar, acho que pode ser o Del Toro. Ele já está assustador. Já está assustador. Ele ainda não tinha ganho metade daquilo que já ganhou este ano. É o segundo ciclista com mais vitórias dentro da UAE a seguir ao Pogacar. E eu já dizia, está ali um miúdo com um talento tremendo, porque ele Dá sabe para ler a tudo também. corrida, ele sabe ler a corrida, ele sabe se posicionar, ele sabe os momentos de ataque, sabe gerir o seu esforço. Estamos a falar de um miúdo de 21 anos, se não estou em erro, portanto, um miúdo com este talento, com 21 anos, a fazer o que ele faz, aquilo que ele acabou de fazer agora, 4 ou 5 corridas seguidas. É certo que não são corridas do World Tour, mas estão lá ciclistas de qualidade. E ele conseguir ganhá-las todas consecutivamente, eu até diria que é histórico. Eu acho que podíamos ir recuar não sei quantos anos e procurar essas mesmas corridas que ele ganhou agora seguidas e não haverá um ciclista que o tenha feito consecutivamente como ele o fez. Ele está imbatível. Uhum. E eu quero vê-lo no Campeonato do Mundo. Muito sinceramente, porque ele está dentro. Nós dizemos, nós somos pequeninos portugueses. Imagina um mexicano. Tivemos na história mais dois mexicanos a nível mundial que deram cartas nas grandes voltas. Ele é o terceiro ciclista a consegui-lo fazer dentro do país que é o México. É incrível. Mas voltando ao João, temos muitas perguntas sobre o João. Tínhamos mais de 100 perguntas para o direto hoje, não vamos poder responder a todas, mas temos aí uma pergunta do João Vargas, que fez agora durante o direto, e várias pessoas fizeram, se é se o João não podia beneficiar para sair de outra equipa, para ir para outra equipa, como por exemplo, deram um exemplo da Ineos. Era sempre uma opção.
Mas eu acho que o João sente-se bem desde o momento em que foi a sua saída da De Koning, quando estava ao lado do Renko Evenepoel, Uhum. e vai para a UAE, deram-lhe o estatuto de um dos líderes da equipa, em determinadas alturas da carreira. E ele renovou com a equipa. Publicamente sabemos que vamos aos sites e sabemos que há 2026, é o contrato do João Almeida. Mas o João Almeida já tem um contrato de mais 2 anos, até 2028. E para ele ter feito essa assinatura é porque, na realidade, ele sente-se bem dentro da equipa. E já nem vou falar da parte financeira que ele terá dentro da UAE. Não quer dizer que a Ineos também não pudesse fazer um acompanhamento, mas não acredito que lhe conseguisse dar o dinheiro que o João estará a ganhar nesta altura. Ainda falando sobre o João, há aqui uma pergunta do Ivandro Silva, se o João não deveria também estar mais atento. A UAE falhou-lhe no apoio, ou pronto, não lhe deu tanto apoio como nós gostaríamos que desse, mas deveria o João estar mais atento. Lembro-me daquela situação das bonificações, mas na minha opinião, aí o João não fazia sentido ir ele tentar ganhar as bonificações. O Vingegaard tem um pouco mais explosividade. Agora acho que devia ir alguém da Emirates roubar-lhe as bonificações ao Vingegaard, não deixar lutar por elas. Mas pronto, já sabemos que houve ali a falha de posicionamento, etc. Mas achas que o João deve melhorar a sua atenção em algum aspecto? Eu acho que este ano teve quase perfeito. Olha, eu diria que em toda a volta à Espanha, em termos daquilo que foi sempre as minhas críticas sobre o João, que é a colocação dentro do pelotão, eu nesta volta à Espanha não consigo apontar nada de errado ao João Almeida. Ele fez tudo bem, andava sempre bem colocado, mesmo nas etapas em que ele perde o contacto com o Vingegaard, tanto na segunda vitória do Vingegaard, no dia da chuva, em que o Vingegaard ganha a segunda vez na volta à Espanha, e que depois o João chega com o Pidcock. Nesse dia, o Vingegaard, quando arranca, o João não responde, não é porque vinha mal colocado, o João vinha ali um ou dois lugares atrás do Vingegaard, é mesmo porque não tem a tal mudança de ritmo, e esperou, acredito eu, que o João esperava que durante a subida que faltava, eram 7 ou 8 quilómetros ainda de subida, que iria mais cedo ou mais tarde encostar no Vingegaard, até porque tinha Pidcock também interessado em chegar à frente. E isso acabou por não acontecer. E a única falha é essa que tu fizeste referência, dos 4 segundos do Vingegaard ter ido buscar nas bonificações após o contrarrelógio individual, que o João ganha 10 segundos e no dia seguinte parece uma coisa simples e ele Uhum. perde 4 dos 10 segundos que tinha ganho no contrarrelógio no dia anterior. E aí eu não meto só a culpa na UAE, que tiveram uma má posição dentro do pelotão. Eu não posso admitir, como comentador ou como adepto da modalidade, que uma equipa que se diz a melhor do mundo levou 100 quilómetros para saber que havia uma rotunda antes do sprint e que essa rotunda tinha que ser feita pelo lado direito porque era a parte mais rápida do percurso. E eles fazem-na pelo lado esquerdo. Portanto, isso é inconcebível. Eu não consigo compreender como é que há uma falha dessas de todo o tamanho, porque aí é como eu digo, não é só o AIA que falhou, o João, e nós vimos isso muitas vezes acontecer na volta à Espanha. E quando a UAE estava à procura de ganhar tempo ao dinamarquês, o Vingegaard era ele que estava na roda do João Almeida. Não era só a Visma, era o Vingegaard que estava na roda do João Almeida com algum medo, algum receio que o João pudesse atacar e ele não tivesse capacidade de resposta e de não o conseguir acompanhar. Portanto, numa situação daquelas, do sprint bonificado, não só a UAE falhou, como o próprio João devia ter estado mais atento. Foi a única falha, no meu ponto de vista, Uhum. que em termos individuais, falando do João, que eu posso apontar. Mas não foi por 4 segundos que ele perdeu a volta à Espanha, portanto, ainda bem que não foi por esses 4 segundos. Olha, o Fábio Pacheco fala aqui de uma publicação e eu estou aqui a ver no Instagram do Maxina há pouco tempo sobre o João. Tem som, não conseguimos agora ouvir, mas pronto, aqui está a legenda, é que o João já o conhece desde o primeiro ano de Júnior e a agradecer provavelmente ao João o vídeo. Se alguém puder escrever aí o que se passou, o que é que o Martin disse no vídeo, agradecemos. Falando ainda do João, ele não vai ao Mundial. Há aqui uma pergunta sobre o Mundial. Ele penso que vai aos europeus. Achas que é uma boa decisão? Alô? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Estás-me a Isto ouvir. foi. Não sei se fui eu, se foste tu. Ok, mas está tudo bem agora, certo? Está, está, está.
Ok, eu Houve- estava-te a responder que o João nem vai aos Mundiais nem vai aos Europeus, porque já Ok, saiu a convocatória da seleção portuguesa para as duas corridas, ok. e não vai lá estar. Eu agora de memória não tenho a convocatória para as duas corridas, mas sei que, por exemplo, o Eulálio vai Uhum. estar nas duas corridas, O portanto, Morgado também. o Morgado também vai estar nas duas corridas. Nos europeus vamos ter o regresso do Rui Costa e do Nelson Oliveira. Recordo-me assim vagamente que vamos ter 5 portugueses É, o Tiago nos Antunes europeus. também e o Ivo Ex- Oliveira nos Mundiais. Exatamente. E o Tiago, penso que não vai aos europeus. Acho que é o ciclista que faz os mundiais, não faz os europeus. Entra Dos o Rui europeus não sei, Costa, ainda não vi. sim, mas Ok. nos europeus vai estar o regresso do Nelson Oliveira, com o Rui Costa, acompanhado pelo Eulálio e pelo Morgado, e falta-me um atleta que agora não me Pois, recordo. o pessoal está a dizer que o João vai aos europeus. Eu também tinha visto uma notícia dele ir aos europeus, mas não vi nada oficial. Por isso é que eu falei nisso e estão aqui a dizer. Agora não sei. Na convocatória, o João vai estar no europeu. Pronto, é o que estão a dizer. Não sei se. Não vi Então isso. é o tal ciclista que disse que falta-me um nome e que não me recordava. Mas eu, Ok. eu até julgava que o João não ia fazer os europeus. Se vai, melhor ainda. É sinal que vai haver o reforço da seleção nacional, obviamente. Há um período de descanso. E faz sentido o João não ir aos Mundiais. Por muito que nós digamos que o Mundial é muito duro, mas não há um descanso da volta à Espanha para os Mundiais como há um descanso da volta à Espanha para os europeus. E faz sentido o João fazer aqui um bocadinho de descanso, carregar baterias, ir aos europeus, não ter que andar a fazer viagens longas para Ruanda, para adaptar-se ao clima, para Uhum. adaptar-se ao fuso horário. Tudo é diferente. Nos europeus as coisas são mais fáceis, diria, a todos os níveis. Não só até o próprio percurso é relativamente mais fácil, mais curto também, em termos de quilometragem, e faz sentido também o João estar presente então na convocatória da Seleção Nacional. É o Mundial mais duro de sempre. Eu não tenho ideia. São 6.000 e tal de acumulado. É uma loucura. Olha, a todos os níveis, de todos os mundiais que eu acompanhei enquanto comentadora, mas de longe o campeonato mais duro. Por vários fatores, pelo fator Distância da acumulado. a O calor. quilometragem, o calor, a altitude a que eles vão estar sujeitos. Estes são 3 pontos logo à partida que faz logo da corrida muito dura. E É depois sempre um sobe e desce. É sempre explosividade. É uma sim, loucura mesmo. e depois a questão de que todos os anos, quando nós olhamos à quilometragem dos mundiais passados, nós olhamos e dizemos, ok, os primeiros 100, 140 quilómetros são feitos fora do circuito final. E depois então entra-se no circuito final e o circuito final normalmente tem sempre alguma dureza. Isto quando não é os terrenos para sprinters. Falando de mundiais mais duros. Uhum. Este ano não vai ser assim. Este ano eles partem e estão sempre dentro do circuito. São 16 ou 17 voltas que vão compor os tais 270 quilómetros com os mais de 6.000 de acumulado, debaixo de uma temperatura altíssima, com toda a certeza. Um percurso que é feito em 15 quilómetros, portanto, em 15 quilómetros tu vais apanhar duas ou três pequenas subidas. As subidas não são largas. A questão, Uhum. e nós já tivemos a oportunidade de ver o que é que se passou em Montreal agora no domingo. Mas isso até quase que é pior, é mais desgastante, sempre um sobe e Claro, desce. Se é se uma aquilo estiver corrida. sempre a ser atacado, é uma loucura, 287 quilómetros. Já houve alguma corrida com tanto acumulado, já agora, sem ser Não, não, mundiais? não, não me recordo. Nem em provas por etapas eu me Pô, recordo de uma etapa com tanto acumulado, com 5.500, 5.000 de acumulado, se já algumas vezes, e nos últimos talvez 10 ou 15 anos aconteceram acima dos 5.000 de acumulado, mas são raras as exceções. Este Mundial é realmente de longe o mais duro, não há outro Mundial mais duro do que este, e eu já disse que não vão acabar mais de 40 ciclistas. Até porque há seleções que vão deixar grandes estrelas em casa, porque eles uhum. preferem o próprio Vingard, não vai estar nos mundiais, e outros ciclistas como ele, como os irmãos Yates, também não vão estar. São ciclistas que se podiam adaptar perfeitamente àquele mundial. E, portanto, no lugar deles vão outros ciclistas que não têm tantas aptidões e vão acabar por desistir. E se terminarem 40 ciclistas, durante Montreal ou no Quebec, eu e o Gonçalo fizemos uma pequena aposta. Eu disse que não terminavam mais de 40 ciclistas. E ele disse que não terminavam mais de 30. E, portanto, vamos ver quem é que vai ganhar, porque seja de uma forma ou de outra, vai ser uma minoria de ciclistas que vão terminar. E eu acho que nós não estamos muito longe daquilo que vai ser a realidade. Bem, acho que vamos ter de fazer outro direto depois para falar do Mundial.
As manifestações, Paulo, eu não quero falar muito sobre isto, mas pronto, achas que vão continuar a acontecer e podem prejudicar o ciclismo? É uma pergunta aqui do Paulo Feliciano. Olha, eu não sou político, não gosto de política, tenho as minhas opiniões Sim, sobre as situações, não concordei da forma como os manifestantes se manifestaram, não acho que é daquela forma, particularmente agora em Madrid, não é daquela forma que eles vão ganhar as suas causas, que vão demonstrar o seu desagrado contra as guerras. Eu acho que as guerras nunca deveriam ter existido, mas infelizmente elas existem e muitas crianças, muitos adultos sem culpa nenhuma estão a sofrer, seja em Gaza, seja na Ucrânia, na Rússia, por aí fora. Essas situações não deviam de ocorrer. Eu compreendo os manifestantes, lutam pelos seus ideais, pelos povos que estão a sofrer, mas eu acho que tu podes manifestar com o teu desagrado, mas não desta forma, que acabou por ser de uma forma violenta. E eu pessoalmente não concordo que se faça, ou que não aconteça aquilo que aconteceu em Madrid. bem, vamos trocar para um tema muito mais leve que este, que é uma pergunta de curiosidade aqui do André Peixoto, que é qual é que é o ciclista mais alto e o mais baixo que esteve na Volta à Espanha? Tens ideia, Paulo? Não tenho ideia, mas acredito que o Denul da Lidl Trek provavelmente seja o ciclista mais alto da Volta à Espanha, ou que tenha sido o mais alto da Volta à Espanha. O Dan Hull mede 1,98. O Gana é 1,93 e o Stefan Kung também. E o Sim. Dan Hull deve ser o que tem a maior altura. O mais baixo, eu vi que o Harold Lopes tem 1,60 m. Não estou a ver ninguém com menos de 1,60 m. Pois, eu também estava-me a lembrar porque foi uma das apostas do Olivier no top 10 e nós rimos um bocadinho do envelope do Olivier quando o Harold Lopes estava no 10º lugar no top do Olivier. Mas é talvez um dos mais, se não for o mais pequeno, é garantidamente um dos mais pequeninos ciclistas da Volta à Espanha deste ano. Olha, em relação ao Olivier, como é que está a preparação dele? Ele agora está a esconder o jogo, desde o direto que eu fiz com ele também no Instagram. Pronto, pronto. Eu agora estou em modo brincadeira, obviamente. Mas ele continua com a sua dieta, com as suas caminhadas, que ele agora está numa fase de caminhar bastante, fazer 10, 12, 13 quilómetros. E continuar a perder o seu peso, porque no início perde-se peso com facilidade. Ele há uma semana e pouco atrás ele já tinha perdido 6 quilos, portanto acredito que tenha perdido mais 2 Eu vi até o agora. vosso direto e ele estava a dizer que bicicleta só lá para fevereiro. Acho que a bicicleta não poderia começar já a pedalar devagarinho, sentado e tudo, é quase que mais fácil até. Pode estar a ver o ciclismo e alguma competição enquanto está a pedalar e até se entretém. Ou achas que é muito agressivo, por alguma razão? Não, poderia perfeitamente fazer até antes disso, só que ele, talvez com o seu nutricionista e que o médico que o está a acompanhar tenham decidido que a bicicleta o faça mais lá para a frente e que opte por fazer outras atividades desportivas que faça com que ele vá ganhando preparação Sim. física, porque há que também ter em conta que o Olivier não é uma pessoa que faça bicicleta. O Olivier praticamente não sabe andar de bicicleta. Ele monta-se em cima dela, dá ali meia dúzia de pedaladas, mas vai aos S. Portanto, é um desportista de outros afazeres, de outras atividades, e aos poucos e poucos ele vai integrar também a bicicleta para que esteja preparado para setembro de 2026. Bora, Olivier, bora, bora, bora. Clássica pergunta temos aqui do Rui Moraes e mais tivemos muitas perguntas sobre isso, que é a clássica: qual é a surpresa e a desilusão desta volta? A ver se é a mesma para ambos. Olha, logo à cabeça eu falo por mim, porque eu tinha o posto no pódio do top 10, do nosso envelope interno na Eurosport, que foi Tiberi. É um ciclista que está-se a começar a desligar demasiadas vezes seguidas, umas vezes porque está doente, outras vezes porque não está com capacidade, alguma coisa se passa de errado com o Tiberi, e portanto eu não acho normal aquilo que lhe aconteceu este ano, tanto na volta à Itália como na volta à Espanha, e portanto para mim a grande desilusão, entre várias que podia citar, mas Para mim esta é o foi Chicone, é o Chicone ah, para mim.
Sim, Queria tudo e não conseguiu nada, no fundo. sim, mas o Ticone ainda tem meia culpa ou meia desculpa pelo problema físico que ele teve quando começou a ceder na geral. No Uhum. caso do Tibério, o Tibério desligou-se logo muito cedo da corrida e não tivesse sido o Toster Train a salvar a imagem da equipa, nem o Boi Traga a gente tinha dado por ele. Portanto, foi uma Bahrein muito escondida, à exceção do norueguês, que fez uma belíssima volta à Espanha. Pois é, surpresa. O Thorstein ou o Richitello? Olha, para mim o Pidcock. O Eh, Pitcock, pois, claro. para mim Pidcock, porque jamais pensaria que Pidcock poderia fazer um top 10 e já era um resultado que se me dissessem, olha, o Pidcock vai fazer oitavo, nono, décimo. Ok, porreiro, se calhar aproveitou alguma etapa como o Toster Train e infiltrou-se no top 10 e dali não saiu mais, mas dizerem-me à cabeça que ele iria andar da forma como andou, fechar pódio, batido apenas pelos dois maiores voltistas que estavam presentes, e esteve à beira de ganhar por diversas vezes uma etapa, e eu acho que era meritório dizer isto. É uma pena o Pidcock não ter vencido uma etapa, acho que merecia Sim, esse merecia momento. super. E portanto, se foi só esse o único momento que faltou, e lembrar sempre que há tantas coisas que nós podemos dizer dentro desta volta à Espanha positivas. A Q36,5 é uma equipa que apostou fortemente no Pidcock e foi uma aposta ganha, porque na volta à Espanha nós não encontramos nos últimos 30 anos, dentro daquilo que é as divisões das equipas mundiais, não encontramos um único ciclista de equipa de segunda divisão a fechar no pódio. A Q36,5 conseguiu fazer isto na volta à Espanha com Pidcock. Bem, falaste muito sobre isso, mas está aí o Migueleco a perguntar: o Pitcock é voltista ou não é voltista? Ainda não é para ti, pelo que disseste na Eurosport, segundo o que eu ouvi. Não, Tens dúvidas ainda não o ainda. considero. Considero que fez uma grande volta à Espanha, fez. Acho que isso está aos olhos de toda a gente. Se eu dissesse que ele não tinha feito uma volta à Espanha, eu acho que estava com algum problema na cabeça. Ele fez uma grande volta à Espanha, mas ele a mim ainda tem que me convencer de que, com os mesmos ciclistas, inclusive, de que vai conseguir voltar a fazer algo idêntico. Não sei se vai voltar a fazer um pódio mais alguma vez, é possível que até possa fazer um top 10, mas mesmo como voltista, com a regularidade de fechar um top 10, eu quero ver o Pidcock a ir uma volta à Itália, ou ir uma volta à França e fazer top 10 nessas duas corridas. Na volta à Espanha, até pode ser que eu consiga fazer, mas no Giro e Tour, é aí que eu quero ver se ele é voltista ou não é voltista. Eu gosto imenso do Pitcock, ele é super carismático naquelas entrevistas logo a seguir a acabar a etapa, são sempre assim bastante engraçadas. Amanhã começa a volta ao Luxemburgo, acabando aqui o tema da volta à Espanha, a não ser que queiras falar sobre mais alguma coisa. Deixem agora as vossas perguntas, porque estamos já a acabar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, será agora. Se não, vamos para a volta ao Luxemburgo, que começa amanhã e tu vais estar a comentar o que esperar. Quem é que é para ti o favorito a ganhar esta volta? Eu vou-te ser sincero que, como eu normalmente quando as corridas, particularmente as corridas de uma semana, vão iniciar-se, eu tenho por hábito de, para ficar com a memória mais fresca, não preparar os diretos nas vésperas. Uhum. E eu ainda não vi atentamente os ciclistas que vão fazer parte das equipas do World Tour, que vão lá estar várias, e quais são esses ciclistas que lá vão estar. Sei que já lá vão estar alguns com um bom nível, não tão bons como, por exemplo, existiu na Volta à Grã-Bretanha, onde a Nicolor esteve, mas vão estar bons atletas na corrida, vão estar equipas importantes do World Tour, mesmo do Pro Continental vão estar também bons atletas, e eu estou ansioso, obviamente, de amanhã começarmos não só a Volta à Eslováquia, que também nós vamos acompanhar, e logo de seguir à Volta à Eslováquia, então, percebermos o que é que os pupilos do José Azevedo dentro da EFAPEL conseguirão fazer. Obviamente nós como portugueses, e eu falo por mim, eu quero que tenham o maior dos sucessos, porque os ciclistas obviamente trabalham para que quando vão competir, seja no país de origem, seja fora do país, e particularmente quando vão correr fora do país, eu acho que todos nós como portugueses, é um pouco como eu falo por mim, eu continuo a dizer, falo por mim, é a minha opinião, é como num jogo de futebol. Toda a gente que me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou portista, não sou doente, mas sou portista. Mas se perderem por 3 ou 4-0,
eu vou dormir bem na mesma porque não são eles que me pagam as contas. Agora, a questão é que quando o Benfica, Sporting, Braga, Guimarães vão correr, vão competir, vão jogar à bola fora do nosso país, eu sou dessas equipas, eu quero que eles sejam os melhores, quero que ganhem os jogos. E no caso da FAPEL, eu vou desejar, obviamente, que lhes corra bem a corrida durante os 5 dias de competição e que saiam lá satisfeitos com o resultado, até porque vai haver muitos portugueses certamente na estrada a apoiar a equipa. Vai correr em casa, como está aí a dizer o Bettino Ferreira. É assim, pronto, há grandes ciclistas que vão estar lá, como o McNulty, que ganhou agora, Ben Healy, Roman Gregoire, Skelmoss, vamos ver como é que está o Skelmoss. Estou Sabemos que muito... está a andar bem, sabemos que o McNulty está a andar que se farta, pelo aquilo E o que demonstrou no contrarrelógio, Mundial. o contrarrelógio pode ser, se calhar, a etapa mais importante, ou das mais importantes. Vamos ver como é que vai ser a volta ao Luxemburgo e como é que a FAPEL se vai comportar. No final da volta também, se tivermos oportunidade, faremos outro direto. Eu, a meio da volta, ficam já aqui a informação que, em princípio, eu e o Tiago Machado vamos fazer aqui também um ponto de situação e uma análise de como está a ser a volta ao Luxemburgo e falar também um pouco sobre o trabalho dele na academia da EFAPEL. E pronto, acho que para hoje está praticamente tudo falado. Estou ansioso por te ouvir, Paulo, na volta ao Luxemburgo e por ver a EFAPEL. Olha, Temos aí uma pergunta, desculpa, diz Paulo primeiro, temos aqui uma não, pergunta. ia só desejar que realmente tu consigas estar com o Tiago. Não sei se ele nos está a ouvir, mas se nos estiver a ouvir, vai ouvir em primeira mão. Os meus sinceros parabéns pelo grande trabalho que está a fazer na formação da FAPEL. O Tiago, na minha opinião, pegou em miúdos que quase ninguém conhecia de lado nenhum e fez deles uma equipa ganhadora. Das que mais ganha a nível de júniores no nosso país e, portanto, os meus sinceros parabéns pelo belíssimo trabalho que ele está a fazer, porque é de formação que depois o ciclismo português, a nível internacional e no nível mais alto dos elites, são estes miúdos que são trabalhados pelo Tiago e por outros treinadores noutras equipas, que é o futuro do nosso ciclismo. E, portanto, mais uma vez, os parabéns ao Tiago pelo excelente trabalho que está a fazer. O Tiago também foi super disponível, portanto, vamos ver se nos conseguimos organizar para fazer ou quinta ou no sábado, em princípio. Hum, Temos aqui uma pergunta sobre o Jorg Janssen e o Tulet. É verdade, o Tulet para mim também foi algo surpreendente o que ele fez. Sim, o Tulat surpreendeu-me, não é que eu não estivesse à espera, porque ele já tinha demonstrado durante a temporada que era um ciclista que poderia ser importante em algumas provas de uma semana, e confirmou esse estatuto, e nesta volta à Espanha, pelo menos em 2 etapas, mostrou-se muito forte ao lado de Vingegaard. No caso do Jorg Janssen, eu muito sinceramente estava à espera de uma temporada muito mais positiva do que aquela que ele fez, não falo só da volta à Espanha, ele falhou redondamente na volta à França, quase que nem fechava no top 20, quando as etapas eram mais endurecidas ele não conseguia estar com o Vingegaard e mesmo nesta volta à Espanha ele não foi um ciclista que tenha sido muito útil, fechou top 10, mas praticamente não se viu a trabalhar. Aliás, ele também não precisou trabalhar muito porque a UAE em determinadas alturas pegava na corrida, quando não era a UAE a Red Bull também o fazia, poucas vezes a equipa foi solicitada para ajudar o Vingegaard a impor ritmos altos, o próprio Kuss faz uma boa volta à Espanha e se nós formos verificar quantas vezes vimos o Kuss na frente do pelotão a meter ritmo, raras vezes Uhum. aconteceu, mas acabaram por ficar os dois no top 10 e portanto também não é caso único de termos o vencedor final de uma equipa e essa equipa meter outros 2 ciclistas no top 10, já houve várias vezes outras equipas a fazê-lo, mas não me surpreendeu. Acho que o Jorgensen vale mais do que aquilo que fez este ano, tanto no Tour como na própria volta à Espanha, onde ele foi top 10. E pronto, está concluído o nosso direto. Já passámos 5 minutos da hora que tínhamos conversado. Obrigado a todos por terem assistido. Já sabem, sigam o Sobre Odds e o Paulo Martins. E Paulo, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Estás sempre disponível para ajudar, ajudar aqui o meu canal e a modalidade também a crescer. E acho que isso é de louvar. Obrigado, Paulo. Nada, não tens que agradecer, Francisco, nós estamos aqui pelo ciclismo. Eu acho que a família ciclística é que agradece
estes pequenos encontros que nós temos aqui, para quem nos quiser acompanhar, obviamente, nós vamos continuar a fazer com regularidade estes encontros e falar um bocadinho sempre de ciclismo. É verdade. O Sobrevoto já tem tem 14 mil seguidores, pouco mais, e fogo, nunca pensei. Cresceste, Obrigado pelo. cresceste, cresceste bem em 3 meses. Não estava à espera. No início, não, pronto, era um hobby e de repente isto cresceu super em 3 meses e estou super contente e obrigado a todos pelo apoio. Recebo imensas mensagens motivadoras e pronto, isso é importante, obviamente, para uma pessoa continuar nisto. Obrigado, Claro. Paulo, mais uma vez. Um abraço e continuação de bom trabalho, Francisco. Estamos juntos. Boa noite.